Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua rádio Cidade 99.7. Muito obrigado a você que está no YouTube, você que está no Flix Cidade, você no Dial através de 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, Mário Flávio, o Departamento de Jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Caruaru, Armandinho. Ele está em meio aí, já encerrou o mês de festas juninas aqui em toda a região Nordeste e tem também o mês julino, né? O mês de julho, a agenda segue até o final de julho. Ele tirou aí um tempinho para conversar aqui com a bancada do Momento Cidade Entrevista, também com os nossos ouvintes. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia a Armandinho e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Também, né, ao pessoal aqui da operação conosco, o Vinícius, a Elaine, a Rubi, que está aqui com a gente, a Armandinho e, né, toda a turma dele que está aqui conosco. Hoje é dia de falar de política e de São João. Política, São João, e hoje tem muita gente. Isso significa o quê, professor? Olha, pelos sinais da política, né, significa que o Armandinho está animado, né? Pelo que eu estou vendo aqui do movimento dentro do estúdio, o Armandinho vem animado, é isso aí. Exatamente. Pré-candidato a prefeito de Caruaru, Armandinho, muito obrigado por aceitar. Dá uma pausa aí na sua agenda, que vai até o final de julho, né? Flor de Mandacaru, no mês de junho, cumpriu a sua missão e até o mês de julho tem shows, né, Armandinho? Bom dia. Bom dia, querido André Santiago, bom dia, Vitória, bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a toda a técnica aqui, toda a Rádio Cidade. Um abraço, meu amigo Adolfo, Rodolfo. Agradecer a toda a cidade de Caruaru. É uma honra. Obrigado mais uma vez estar aqui nessa casa. Mandar um abraço a todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas que ao longo do programa nós vamos mencioná-los. Agradecer também aqui a meu irmão Ping e Tiago. Nós chegamos 2 da manhã, mas a melhor coisa do mundo é você ter time, ter gente que veste a camisa. Essas pessoas que estão aqui são uma parte de trabalhadores e trabalhadoras que virão para a disputa das eleições como vereadores e vereadoras, e eu estarei nesse processo na majoritária. E que alegria você conquistar e construir um grupo sem estar leiloando emprego, sem estar prometendo aquilo que não se pode cumprir. E que honra estar aqui nessa casa da Rádio Cidade para a gente falar sobre o futuro da cidade que eu amo, a cidade de Caruaru, e vamos em frente. Para começar, como é que foi a agenda de junho? E a agenda ainda está até o final de julho, né, Armandinho? Flor de Mandacaru tocando em toda a região Nordeste, teve show em outros estados também, Isso. enfim. A banda Flor de Mandacaru ela tem uma carreira consolidada, são 23 anos de carreira. Nós somos a única banda de forró do planeta Terra que ganhou um reality na segunda maior emissora, que foi a Rede Globo, né? Levando e elevando o nome da cidade de Caruaru. Então hoje, graças a Deus, o que a gente colhe nos shows é uma consequência de um trabalho, né? Diferente da política de alguns políticos que entram e ficam improvisando, que é o que a gente está vivenciando, e a gente vai falar mais adiante sobre Caruaru. A gente se preparou para o que a gente está colhendo, né? Então hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer só o que a gente fatura no São João, um prefeito nunca ganharia isso nem em 8 anos de governo. Então a gente não está em política por causa de dinheiro. A gente está aqui por vocação, por missão, para devolver a Caruaru tudo aquilo que ela nos deu. Então quando a gente sobe no palco, eu conversando isso com o Ping e com o Tiago, todas as vezes que vão apresentar eles da capital do forró, de Caruaru, aí com vocês, Flor de Mandacaru. Então é um orgulho muito grande pra gente levar o nome da nossa cidade e dar orgulho para Caruaru, como nós sempre fizemos, né? Diferente de algumas pessoas que estão em Caruaru, que estão entristecendo a cidade, e a gente vai falar sobre São João. Fiquei muito triste em ver tanta notícia negativa, né? Porque eu torço pelo sucesso do São João. O São João é nosso case de sucesso. E não foi criada agora há 3 anos. Isso é uma tradição histórica. Então, é muito importante. A gente está perdendo a identidade, e eu quero fazer alguns alertas hoje, algumas avaliações, tanto da política cultural do São João, como da política partidária e dos projetos principalmente. Porque problema faz 1 ano e meio que eu venho mostrando a Caruaru, né? Agora os políticos saíram da toca, estão começando a mostrar a cara na rua. Faz 1 ano e meio que eu venho mostrando, né, cada pauta, infraestrutura, educação, saúde, né, segurança pública, e isso me dá uma alegria muito grande de ter conhecido muito mais Caruaru na ponta, e graças a esse time aqui de pré-candidatos a vereadores e vereadoras, que são eles, as lideranças comunitárias que estão na ponta,
que sofrem as dores, que lutam nos órgãos públicos para trazer as melhorias para os bairros. Então, o São João foi um sucesso, ainda é um sucesso, né? Amanhã eu já estou viajando, tem show do Tuparetama. Na sexta estaremos em Jaguarari, Bahia, Gavião, Bahia no sábado, e no domingo tem mais 2, que é Esplanada e a cidade de Heliópolis. E nesse meio termo ainda pego um voo em Recife, em primeira mão para o nosso time. O Solidariedade vai fazer uma formação, né? Recebi a ligação há meia hora atrás, a nossa vice-presidente nacional, Paulinho da Força vai estar presente, João Campos, Silvio Costa Filho. Nós vamos ter uma formação no Recife, depois vou explicar para todo mundo, mais uma formação que o partido faz para nosso grupo político, do ponto de vista, né, do direito eleitoral, das estratégias. Então, graças a Deus conquistamos, e em primeira mão quero trazer uma novidade. Já tínhamos o Solidariedade e o Democracia Cristã, e hoje recebo o aval, o PRTB Nacional, vocês viram que teve uma mudança na direção, o Robson Ouro Preto é o presidente estadual, e ontem nós fechamos mais um partido do nosso grupo. O PRTB agora está no nosso grupo político, ou seja, são 3 partidos agora, mais um fechado conosco nesse grupo aí. Isso prova que a nossa capacidade de construir alianças é muito boa. Você viu que nós construímos essa relação com a oposição, que é maravilhosa nesse momento, e é uma eleição que vai ser muito bacana. Mais 60% dos caruaruenses indecisos, num momento desse ainda. Então, 2 turnos nós temos eleição, e aí, quando começarem os debates, nós veremos quem está preparado para conduzir o futuro dessa nossa capital do Agreste. Armandinho, antes de falar sobre política, né, sobre São João, você esteve aqui em maio e levantou algumas polêmicas, né, do São João, algumas questões. Passado o São João, qual a sua avaliação, né, do São João de Caruaru? Todas foram comprovadas, né? Mostrei que a incapacidade técnica e política é gigantesca. Imagine, vamos por partes. Primeiro se divulgou que o São João tinha 72 dias. Naquele outro programa eu mostrei que tinha 17 com 19, 33 dias, por A mais B. Então são 33 dias. Depois mudaram o discurso. Não, é ao longo de 72 dias. Mas nunca foi divulgado pelo prefeito. Pelo ano anterior nós teremos 72 dias. E aí os turistas que vinham para a cidade diziam: olha, eu estou aqui em Caruaru hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por exemplo, de abril e maio, que era o São João na Roça, não tinha nada, só tinha final de semana. E aí quando você vem para a festa na cidade, vocês viram o que aconteceu, a gente observou. E aí eu vou dar dados, porque todas as críticas que eu faço em vídeos são fundamentados com dados e evidências. Por exemplo, qual é o polo que tem a maior vitrine nacional? É o polo do Pátio de Eventos. Neste polo, 53% das atrações, mais da metade, não eram de forró. Imagine que os outros 47% eu estou contando como forró pé de serra, estilizado, piseiro e todas as mudanças que se tem. Então, no principal polo, onde está escrito lá, Caruaru, a capital do forró, não tinha forró. Primeiro passo. Segundo, a gente viu aí artistas nacionais que vieram, gente seminu no palco, a gente viu a chuva de... Outra coisa, uma coisa que eu ia falar há quase 3, 4 anos, artista proibindo transmissão, sem dar entrevista à imprensa. Vocês é que são o elo. E as pessoas que não podem ir ao pátio? Porque já está na música. 30 dias, a rádios de lá já sai pela rua, não deixa o Baião um minuto só. É por isso que Caruaru é capaz de forró. Até a nossa essência estão proibindo. Esse pessoal do sertanejo que vem para cá e outros gêneros tem que respeitar a imprensa, tem que respeitar o povo. O dinheiro é público. Eu vi um encerramento, eu recebi um vídeo do meu amigo Iron, o encerramento do São João, um sábado, dia de São Pedro, sábado, Gustavo Mioto, César Menotti Fabiano. Minha gente, a gente está falando de Caruaru, e aqui está falando um pré-candidato a prefeito, que outra coisa não, de forró e de São João, que entende, com muita humildade, desde o meu bisavô, meu avô, meu pai e a Fulana de Mandacaru, tem 23 anos de carreira. Forró a gente entende. Eu fui criado no chão da cultura popular de Caruaru. O que é que está acontecendo com Caruaru? Agora, e aí, se a gente for falar dos cachês milionários, nem se fala. E aí ontem, eu ri ontem, porque o povo não perdoa. 98% de aprovação de São João. Leia os comentários do povo. Porque você pode monitorar aquele seu canal, o do prefeito, da prefeitura, mas os blogs ninguém consegue. Então, uma chuva de críticas da população. E aí eu pergunto, qual foi o legado que esse São João deixou? O prefeito ampliou o período de São João para dizer que tinha 72 dias, para ver se a sua popularidade aumentava. Na estratégia do pão e circo, acabou. Até 6 de julho ele inaugura obras. Acabou, Rodrigo Pinheiro. Agora o povo de Caruaru vai entender quem é Caruaru. Qual é o legado desse São João? A saúde melhorou? Como é que está o seu bairro? Buraco só aumentou? Saneamento melhorou na sua rua?
Como é que tá a merenda na escola do seu filho, mãe? Motoristas de aplicativo, mototaxistas, taxistas, melhorou alguma coisa para vocês? Aí o cara diz, não, movimentou a economia. Desde que o tempo é tempo, todo São João vai movimentar a economia, seja em Caruaru ou em qualquer outra cidade. A questão é, qual é o legado pós isso? A José Rodrigues Jesus, que disseram que ia entregar até o final de maio, foi entregue? Então você vê que não tem compromisso com dinheiro público, não existe compromisso com o povo. O que eu falei há 1 ano e meio, que não existia competência técnica e política, está comprovado. Você que está em casa, entre aí, lá no portal da transparência, para você ver quanto esse gestor atual conseguiu de emenda parlamentar, federal e estadual. Eu vou falar ao longo do programa aqui. Então a gente mostra que Caruaru precisa, sim, de um prefeito que tenha competência técnica e política para trazer os diferentes. Tem que governar com todos, principalmente com quem pensa diferente. Tem que ouvir a população, tem que ouvir os políticos e os profissionais das áreas técnicas. A imprensa é fundamental. Quando as pessoas ligam para vocês aqui, tem um buraco na minha rua, tal... Cabe ao gestor resolvê-lo e cobrar da sua equipe. Então, o São João de Caruaru, parabéns. Eles apresentam números que ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. Aí fala, não, nós tivemos a maioria dos artistas de Caruaru. Mostre quanto isso dá em valor em reais e mostre quanto esse percentual dá em reais. Eu vou mostrar tudo isso mais adiante. Eu vou terminar esse período, quando chegar na época certa, porque eles não tiveram coragem de dar um balanço real em números. Porque se você gasta em reais, você tem que dar um balanço em reais. Certo, fizeram uma pesquisa. Que pesquisa é essa? De 98% da aprovação. Então, São João do Caruaru, o povo de Caruaru mandou mensagem para mim. Eu quero agradecer a solidariedade do povo da minha terra, porque lamentaram. Fulano de Mandacaru ficou de fora, porque segundo o prefeito, o cachê era muito caro, era abusivo o valor que nós cobramos, mas todos os outros artistas de 300, 700 mil, que não tinham nada a ver com Caruaru, que proibiram transmissões, estão aí. Mas eu quero dizer que o ano que vem, a Fulano de Mandacaru vai voltar, porque você e nós é que fazemos o São João de Caruaru. Armandinho. Vê só, vamos pensar nos números, você gosta dos dados, né? Pensar nos números, porque os números divulgados no balanço pela prefeitura, inclusive pelo prefeito, né? Ontem, né? Ele mesmo foi o mestre cerimônia, trouxe alguns desses dados aí. Essa pesquisa, 98% de aprovação do São João, o que seria um recorde. O segundo ponto, 688 milhões de reais circularam na economia da cidade, e aí também seria um aumento no número de pessoas, segundo a prefeitura, 3,5 milhões de pessoas, 1,5 milhão delas de fora da cidade, circulando nesses, nos polos, né? Um aumento dos polos, né? Também ele falou muito o aumento dos polos da festa, inclusive abrindo para o pífano, abrindo para outras digamos assim, manifestações populares, o Bacamarte e tudo mais. E aí a prefeitura entendeu isso como um grande evento, um dos maiores eventos do país. E entendeu isso como uma grande vitória. Aí, veja, trouxeram esses números. E aí você está começando a contestar aqui, e a pergunta é a seguinte... Você desacredita nesses números? Eles seriam mentirosos, a seu ver? Como é que você vê esses números em si? Veja, eu sou um cientista, né? Como você, professor. Eu tenho um doutorado e pós-doutorado e aprendi a estudar a partir de dados e evidências. Eu aguardo a pesquisa com dados reais, com dados fundamentados, para que a gente possa analisar os dados e nos pronunciarmos. A partir do momento que nós não temos dados, isso aí é apenas um dado fictício para mim, porque eu acredito em dados fundamentados, né? Armando, você tem informação de quanto foi gasto na festa? Porque, veja, nem no portal da transparência todos os shows foram publicados. Então, nem nós, cidadãos, não temos acesso ainda, porque eu olho diariamente. Não só isso, mas todas as obras licitadas, os prazos que não são entregues, e na hora da campanha eu vou mostrar. Você disse que ia entregar aqui e não entregou. O custo da obra inicial era esse, vai sair portanto. Então você mostra, por exemplo, quando você pergunta sobre isso, a cultura popular é e sempre deverá ser uma prioridade. É 50% de cachê dos aumentos dos artistas. Você lembra quem foi que liderou? Foi a Armandinho. Eu estava na programação do pátio de eventos, mas fui lá e consegui, com luta, fizemos um protesto. Então, veja, esse negócio da cultura popular ser protagonista, isso já aconteceu no passado. Nós perdemos isso e precisamos conquistar ainda mais. O que eu sinto falta é ver o nosso artista, por exemplo, imagine que hoje Fulano de Mandacaru mora em Caruaru, para Douglas Leão tocou no pátio, é de Caruaru, Benil mora em Caruaru. Petrus não mora em Caruaru já faz alguns anos, Israel Filho também, mas imagine que toda a programação tinham 2 artistas que moram em Caruaru no polo que dá maior visibilidade.
Por exemplo, a banda Flor de Mandacaru só foi para o Superstar porque tinha tocado no pátio de eventos, gravou um DVDzinho, um clipe, a Rede Globo viu e foi esse critério de avaliação. Então, é preciso que seja dada equidade. Não tem problema tocar no São João da Roça, no Alto do Moura, mas que dê oportunidade aos artistas. Então, eu acredito em números e valorização. Para mim, valorização, você é professor, Marco. Para mim, valorização da categoria é quando você paga bem o profissional, quando você dá condições de estrutura. Não adianta botar o cara lá, recebendo 700 mil reais, e sabe quanto é um trio de forró? Na ponta, você que está em casa assistindo, R$1.100 fica para ele. E ainda é descontado de acordo, se não tiver associação, que sai em torno de 5% a 10%, 17% de impostos. Então a gente está falando, minha gente, de algo muito sério. Banda de um bacamarteiro, R$1.600, uma quadrilha junina, R$2.800. Então eu acredito na valorização quando esse povo receber bem. Quais seriam os valores justos? Armandinho. Para trio, para bacamarteiro, enfim. Então esse é um dos projetos dentro do arcabouço do projeto Capital do Forró. O projeto Capital do Forró, que nós vamos apresentar no nosso plano de governo, vai ter uma série de modificações. Dentre elas, um pacote de projetos que nós vamos enviar à Câmara de Vereadores no dia 1º de janeiro de 2025. Um deles é a criação de um piso para a categoria da cultura popular, porque o profissional da cultura popular, ele não recebe FGTS, ele não tem 13º, ele não tem férias, então a gente precisa ter uma correção progressiva, como se tem em outras categorias, como o professor, como os profissionais da saúde. Então eu defendo que, por exemplo, um trio de forró não pode tocar em Caruaru por menos de R$3.000, uma banda de pífano não pode tocar por menos de R$5.000, um artista que tem 10 anos de carreira não pode tocar por menos de R$15.000. Isso aí são valores iniciais, e esses valores são corrigidos de acordo com o índice, que a gente vai discutir isso com a Câmara de Vereadores. Qual é a correção? É a inflação? Né? É o IGPM? Né? Depende do índice. Ou não, vamos deixar um valor fixo de 10% ou 20% por ano. A gente precisa corrigir, porque não adianta dar esse valor inicial e não ter a correção. Então, esse e outros projetos serão enviados como projetos de Armandinho para que a gente estabeleça um valor mínimo para os profissionais da cultura popular. Isso também será feito com a educação. Nós vamos rasgar esse plano esse PCCR, que é o Plano de Carros, Carreiras e Remuneração, e vamos construir um com os professores, né, e com todas as categorias. Aguarde, eu passei 1 ano e meio mostrando os problemas. Agora a Armandinho vai mostrar as soluções, porque eu me preparei, porque eu sou alguém que entende de cultura, de educação e que nasci em Caruaru. Eu ando em Caruaru. Então, essas são algumas problemáticas, por exemplo, respondendo a sua pergunta, André. Muito bem. Pré-candidato a prefeito de Caruaru, Armandinho, convidado de hoje aqui do Momento Cidade Entrevista. A gente vai fazer uma pausa rápida. Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp Cidade. Tá liberado, 81998780997. Tem também o nosso chat no nosso canal no YouTube. A gente volta já conversando com Armandinho. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos e Brasil Sorridente foram ampliados. E tem mais farmácia popular, com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Governo Federal. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Caruaru, Armandinho, do SD Solidariedade. Tem a participação dos ouvintes pelo WhatsApp, também pelo YouTube, mas antes, a Vitória Oliveira... Ainda sobre São João, Armandinho, veja, você como prefeito, São João só ia ter forró, ou você ia seguir essa onda assim, de mescla de artistas? Porque, por exemplo, o show de Mato a gente viu que lotou o pátio, a Loco também lotou. Você só ia ter forró no pátio ou você seguiria essa mescla que acontece hoje em dia? Veja, eu sou a favor de ter a mistura, né, ter outros gêneros também, mas veja, Matuê não lotou o pátio. Agora imagina se na hora do show do Matuê, eu quero convidar aqui ao palco para fazer uma música comigo, João do Pife, já trago um outro contexto, eu trago um artista da minha terra que vai gravar um clipe, que aquilo ali vai viralizar. Vou dar um exemplo de um rapaz que fez uma coisa muito bonita, porque é dele, João Gomes. João Gomes não cantou? Trouxe ali os meninos com a sanfona e tal. Veja, aquilo não foi iniciativa da gestão de uma política cultural, foi do próprio artista. Isso nós fazemos nos nossos shows, chamamos crianças, pessoas que querem cantar. Então, eu sou a favor de que a gente possa potencializar. Imagine que o artista que vem de fora do sertanejo, quando eu aprendi, quando eu vou na casa do outro, eu como o que tem na casa do outro, se é um bolo, então eu aprendi a me adaptar. Então, imagine se o sertanejo viesse aqui, cantasse um Olha Pro Céu, Meu Amor, cantasse, né, uma Sala de Reboco, você também se adaptasse, respeitasse essa individualidade. Então, quando a gente chega, por exemplo, o professor Marco Aurélio, quando vai dar uma palestra em qualquer lugar, a gente não faz uma menção às pessoas que ali estão, em respeito. Por que não fazer uma menção à nossa cultura, a valorizar? Então, Armandinho, se tem alguém que vai fazer o maior e melhor São João do mundo, é o primeiro prefeito que será prefeito sanfoneiro da capital do forró, que vai despachar de chapéu de couro e que vai ter orgulho de valorizar os sanfoneiros, os trios de forró, os bacamateiros. Então, de São João, tenho certeza, a gente vai fazer um São João ainda maior. E digo mais, outro projeto nosso, recebi algumas críticas dos evangélicos. Nós vamos criar o Polo Gospel, que vai funcionar lá no ginásio, o Polo Esportivo do Álvaro Lins. Então, o Polo Gospel, porque eles citaram... Seria mais um polo no São João. Já tem um dia de atração gospel, Quais né? foram as críticas? As críticas porque, por exemplo, o espaço lá, por exemplo, na perspectiva do católico, Santo Antônio, São João, São Pedro já faz parte da história. Mas para os evangélicos, aquele espaço ali, como é um espaço que tem bebida, tem toda uma questão que vai de encontro, eu tenho aqui pré-candidatos que são evangélicos, alguns colocaram essa situação, que não se sentem à vontade naquele espaço. Então nós vamos criar o Polo Gospel para você que é irmão, que é evangélico, que é evangélica, e vai ser lá no ginásio municipal do Álvaro Lins, com programações nacionais, especiais para vocês, e terão outros espaços. A gente pensa em fortalecer essa questão, porque o que acontece? Quem não entende de música, contrata caro. Eu não vou comprar ferro a ferreira. Então, os artistas vão ser contratados com um preço melhor e com a condição melhor. Inclusive, parece que esse formato de, por exemplo, lá em Garanhuns, no FIG, o Polo Gospel é no Colégio 15 de Novembro. Exatamente. Lá funciona o 15 de novembro. Está aqui, Pingo, que o seu sogro, o seu Acácio, que é da Igreja Adventista Sétimo Dia, nos convidou e nós fomos assistindo um dia, inclusive, Regis Danese. Por isso que eu digo sempre que é muito importante. Como eu rodo o Brasil, a gente aprende muito. Eu estava conversando com o Vitória e com o Marco nos bastidores. A gente aprende com as experiências exitosas dos outros, né? Então, aí, uma questão. Se tiver um polo evangélico que funcione com mais de um dia no Colégio Álvaro Lins, e haveria então um polo católico também? Se for necessidade do polo lá, pode ser inclusive no mesmo local lá, intercalar os dias. E outras religiões? Não, pode também, não tem nenhum problema. Se tem alguém que aprendeu a conviver com a coletividade e respeitar as diferenças, é Armandinho, né? Dificuldade a gente tem com o atual gestor, que não conversa com a política, não conversa com o professor, não conversa com o motorista de aplicativo, não conversa com os próprios políticos, então por isso está isolado. Mas com o Armandinho eu tenho certeza. Essas e outras mudanças nós apresentaremos. As drilhas vão voltar. As drilhas, quem está falando aqui é Armandinho. Vamos voltar às drilhas de Caruaru. Eu estou dizendo porque eu toquei nas drilhas de Caruaru, conheço as drilhas. O argumento, não tem um galo da madrugada, tem micareta no Brasil todinho, tem festa em todo canto, tem beija-drilha aqui em Santa Cruz, tem em Campina Grande. Por que não tem em Caruaru? Vai voltar com Armandinho e vai ser popular, arrastão, sem corda, lógico. É abrindo também para iniciativa privada. Quem quiser...
Veja, nossa ideia é discutir isso com o Ministério Público, com as forças operativas, para entender. Na minha ótica, eu acho que esse percurso aqui, da Leão Dourado para o Alto do Moura, seria muito interessante na perspectiva de fortalecer também o comércio do Alto do Moura como ponto final, como um exemplo do percurso do Cuscuz, que esse ano foi um problema. Meu amigo Clóvis teve que se posicionar inúmeras vezes lá. Então as trilhas voltarão tanto para a iniciativa privada, quem quiser fazer os abadá, mas eu defendo que seja público. Você que não tem condição, você vai ter acesso a ter atrações nacionais de forró tocando, vai ter lei municipal. Quer vir tocar na trilha? Não tem problema ser de outro gênero, mas toque forró também. Onde seria esse percurso das trilhas, Armandinho, que você faria? Nós temos duas opções. Tem o da Agamenon, que é histórico, tradicional, né? E tem esse daqui que sairia aqui em frente à rádio, por exemplo, na Rádio Cidade, para o Alto do Moura, aqui para o Alto do Moura. Então, um percurso tranquilo, um percurso fácil. E tem outras opções também que nós podemos estudar, né? Podemos fazer também no Autódromo de Caruaru, um percurso indoor também. Olha, a gente vai... Agora, veja, não pode tomar decisão isolada. Tem que ouvir as forças operativas, né? Polícia Militar, Polícia Civil, o Ministério Público. Então, tenho certeza, as trilhas com Armandinho voltarão. Inclusive, a primeira delas será a Fulodrilha. Vamos lá. Armandinho, com relação a espaços, né? Principalmente, a gente vai falar também rapidamente de outros polos, mas eu vou dizer assim, o polo Luiz Gonzaga, certo. O pátio de eventos. Espaços privados, você concorda, discorda, faria diferente? Veja, é muito importante entender que todo o espaço, todos os shows hoje, nós temos uma área pública e privada. O que está acontecendo em Caruaru é um excesso na nossa ótica. Veja, é uma festa que tem uma priorização de dinheiro público, é uma festa pública, cultura nesse país. Abre a Constituição, é um direito social, a cultura e o lazer. Aí você pega a área frontal do pátio, a cada ano, observe nesse governo de Rodrigo, ela foi aumentando. Então você segrega o povo. Então, quem tem dinheiro fica pertinho do artista. Quem não tem fica lá atrás, fica escondido. Então, a área perdeu. Veja, você poderia fazer o camarote, feito várias outras festas, que é a ótica chamada verticalizada. Você bota na lateral, bota 1, 2, 3, 10 andares de camarote. Quem quiser fica no seu camarote. Mas eu sou contra esse fronte, tá? Você pode até ter uma área ali. Na verdade, essa área da frente, eu deixaria para a imprensa, que é quem dá essa visibilidade ao artista, que é quem pode entrevistar o artista, vir, o artista descer naquela grada ali, interagir com o público, né? Acessibilidade. Imagine se naquela frente ali os cadeirantes pudessem estar ali. Para mim, a prioridade é o povo, porque as pessoas humildes esperam o ano todo pelo São João de Caruaru. Tem gente que chega cedo no pátio para poder tirar uma foto do seu artista, ver ele ali. Então, com o Armandinho, vai ter camarote, mas os camarotes nessa perspectiva verticalizada na lateral. O pátio é grande, né? Então, tenho certeza que você, a população do Caruaru, vai ter com o Armandinho o maior e melhor São João do mundo, porque se tem uma cidade que eu amo, é a minha, que é Caruaru, e disso eu entendo. Olha, Armandinho, tem gente mandando mensagem e a Sandra Sandra Anselmo, ela diz, olha, bom dia a todos. Queria saber do Armandinho o seguinte, você tem algum projeto para os animais de rua? A causa animal, ela é prioridade, né? O hospital veterinário tem que ser, essa será uma prioridade, né? Já vem sendo discutido, todo mundo promete, ninguém resolve. Então, essa será uma prioridade que a gente quer levar, inclusive, em nível federal, né? Mostrar isso, a importância de ter um hospital e também descentralizar nos bairros, porque você fala, o atendimento, por exemplo, na AME, quem consegue ir lá perto da Rádio Cultura, lá atrás, você às vezes não tem a condição de comprar a ração do animal, meu amigo. Imagine levar o animal até ali. Então muita gente perde seus animais pela falta da logística mesmo, da geografia do espaço. Então, o hospital veterinário tem que ser algo central, porque todos os ônibus que vêm da periferia e da zona rural param nos centros urbanos. Então, tem que ser algo mais próximo do centro. Em vez de estar alugando prédio milionário aí para outras finalidades que não tem, a gente vai dar atenção aos animais não humanos. Olha, o vereador Fagner tem um projeto, né, de regulamentar a transmissão. Você, como prefeito, como é que resolveria essa questão das transmissões nos shows? Esse projeto foi feito, que ele colocou em 2023, né, foi a partir também de uma grita que nós fizemos desde antes. Quando Gustavo Lima, pela primeira vez, foi contra, eu fiz um vídeo e uma fala e repercutiu pra caramba em Caruaru, e Fagner depois, parabéns, Fagner. É disso, são projetos como esse. Eu queria também pedir a sensibilidade da Câmara. Eu, como prefeito, o artista que subir em Caruaru disser que não é transmitido, ele nem no palco sobe, ele vota. E não é pago, porque cria-se a lei municipal e diz, amiguinho, é o seguinte, você tá vindo tocar no maior e melhor São João do mundo. Se tu não respeita meu público, se tu não respeita a minha imprensa, não precisa tu tocar no palco do São João de Caruaru. Não vai ter esse mimimi não, porque esses caras fazem isso e esse boca aberta fica aí sem dizer nada. Ninguém se pronuncia, ninguém diz nada.
Rapaz, um prefeito que tem coragem, diga assim, meu amigo, é o seguinte, se você não atender a imprensa e não atender, você não sobe no palco. Porque eu, como artista, a gente cansado, sem dormir, atende o público antes, durante, depois, a imprensa. Isso é uma obrigação. Quem não está preparado para ter paciência com o público, não venha para Caruaru. Caruaru é um lugar que merece respeito. O dinheiro público tem que ser bem pago. E outra coisa, chegue cedo, não fica esse negócio de 2, 3 shows. Você vê, a gente faz 1, 2 shows, no máximo, num dia 23, a gente fez 3. Não faz nenhum show direito. Chega aqui na correria, não quer atender ninguém, mal-humorado, estressado. Se você está estressado, não venha para Caruaru. Principalmente esse pessoal do sertanejo. Baixem a bolinha para cá. Quando o prefeito entrar, Armandinho, vocês serão bonzinhos, amiguinhos, para que o São João seja perfeito para o povo, não só para vocês. Inclusive o projeto do vereador Fagner diz com dinheiro público. Exato. Mas aí aparentemente abre uma brecha quando o dinheiro for privado de patrocinadores não ser obrigado. Mas não fica brecha, porque a estrutura que está sendo paga é pública. O som, palco, luz, LED, foi contratado com dinheiro de quê? Público. Então se ele pode ter sido contratado pela iniciativa privada, mas no momento que ele se nega a tocar no equipamento que foi contratado com dinheiro público, ele está violando principalmente a moralidade, a legalidade, então, e o respeito à liberdade de expressão que a imprensa tem. Como foi o caso de Latino, né, que foi uma sugestão do patrocinador, né? Primeiro, palco principal. Ele ia pro palco principal e foi informado dele que ele ia pro polo azulão, porque ele chamou o polo azulão de polo secundário, né? Que hoje em dia não é mais... de polo azulão, né? Não tem isso mais de polo secundário e Olha, polo principal, né? Eu conheço Latino, eu tenho aqui, agora não, mas na hora certa eu vou mostrar o que Latino me disse que aconteceu. Você conversou com ele? Eu conversei com Latino. Eu tenho aqui a conversa no meu Instagram. Não foi como foi colocada? Não foi. Infelizmente, toda ausência é atrevida. Eu vou até colocar aqui, enquanto isso aqui, ó, no de Latina aqui, para que a gente possa estabelecer o que ele disse. Inclusive, tem uma coisa que eu quero até perguntar aqui. Ele disse o seguinte... Então foi um ruído de comunicação que foi... Não, na verdade foi o seguinte. Botaram o cara numa cruzeta. Como é que você bota o cara para ser contratado no dia 23 de junho? Que existe uma tradição pelo forró. Latino é um artista internacional. Latino é um artista, não se discute o mérito do cara artista. Agora a gente tá falando do São João de Caruaru no dia 23 de junho. Aí cria aquela expectativa, a atração surpresa. Aí tá aqui, ó, Latino, ó, tô aqui na página oficial dele. Aí conversei com o Latino, deixa eu abrir aqui, viu? Pronto. Aí Latino disse assim, vou ler as palavras que ele mandou, tá aqui, ó. Você que tá em casa, depois posso mandar os prints. Caruaru mora no meu coração. O prefeito da cidade ficou com medo de arriscar e quis nos mudar de palco. O prefeito, ele citou, tá? Arriscar por Mas quê? com medo de arriscar o quê? Por causa da rejeição que teve nas redes sociais. Ah. Pipocaram e jogaram o cara pro polo azulão. Qual era dele? Não foi uma decisão lá, aqui ele tá dizendo do prefeito. Pode ele seguir. não tá falando de patrocinador. E aí aqui ele diz aqui, sendo que já tínhamos alugado toda uma estrutura gigantesca para levar, além de 10 profissionais. Aí ele diz assim, aí ele entendeu. Fora que hoje também no caso de São João, não fazia tanto sentido eu estar nessa data tão especial. Enfim, mudamos para 12 de junho de 2025. Ô, gente, o prefeito já ganhou a eleição, foi? Como é que o cara tá contratado pro ano que vem? Eu quero que ele me explique isso. Então o artista não tem nada a ver, não. Latino é um profissional como eu sou. Agora, aí ele até segue aqui falando assim, ó, o seguinte, ó, que fica tremendo na base, tal, ele dizendo assim que gosta de Caruaru, uma cidade linda, uma cidade animada. Eu estava preparado para o palco principal, mas Deus sabe todas as coisas. Complicado, fizemos a nossa parte. Ele quem pediu para cancelar por ser uma data tão especial. Tá aqui, Instagram oficial do Latino, conversando de artista para artista. Essa é a diferença de Armandinho. Eu tenho acesso aos artistas. Então, Latino, eu peço desculpa em nome do povo de Caruaru de terem colocado você numa data que poderia ser em outra data. Não precisava ter dito que era atração especial, porque trouxeram outras coisas que não tinham nada a ver, né? Respeito o trabalho de Latino, é um profissional nacional. Eu peço desculpa pela irresponsabilidade desse pessoal que não tem habilidade de tratar bem um artista e de jogar isso. Então, ele teve o direito de dizer assim, não vou também, né? No dia para o outro polo. Agora, Armandinho, de profissional para profissional, como você conversou com ele e entendeu o lado dele, mas como caruaruense, quando ele diz, foi assim, né, um tal de polo azulão. De polo azulão. Eu acho que ele não entendeu. Você acha que ele errou nesse sentido? Essa resposta que tem que dar é ele, veja. Se ele menosprezou o polo, está errado, né? Aqui não tem... Eu aprendi na vida, que meu pai me ensinou a estar aqui penteado. Eu digo sempre, chega às vezes um menino está começando ali. Olha, que eu sou pequenininho. Eu disse, olha, meu filho, você não é pequenininho, não. Não existe artista maior nem menor. Só existe uma categoria, artista. Então, pode ser que ele não conheça a estrutura. O polo azul é magnífico.
Veja quantos artistas Já passaram teve Diogo por lá, Nogueira também. né? Assim, se ele falou isso, Latino, aí tu tem que conhecer Caruaru pra falar. Aqui eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu tô falando o que o artista falou por não ter vindo. Pode ser que ele não conhecia a estrutura. E outra coisa, nós produzimos um show. Um show que tem um palco de um tamanho tem um custo de produção, de pirotecnia, de todo o custo. De logística, por exemplo. Nós tivemos um cancelamento antes de ontem de um show da cidade do voo de Teresina para América Dourada. A Latam não cumpriu, foi o que nós tivemos que fazer? Locar um avião e ir de Teresina para Irecê. Então, tudo isso tem um custo de produção. Então, fazer evento de grande porte é para quem entende, meu amigo. Não é para botar... Veja, uma coisa é o prefeito que gosta de estar na festa, lá, sorrindo, dando tchau. Amigo, evento é para profissional. Gestão pública é para quem se preparou. Isso aqui não é uma baú. Mas não se preocupe não, prefeito, que quando eu for o prefeito, pelo menos 2 pulseirinhas do front lá, que ele gosta de ficar ali, eu libero para ele. Armandinho, vamos pensar aqui em algumas outras áreas também, né? Porque tem muita coisa para discutir. Começando pela questão da saúde, né? A gente tem muita crítica em relação a alguns pontos da saúde. E a saúde é sempre uma questão muito... É um gargalo. É, porque ela tem sempre muito recurso para ser investido, ao mesmo tempo o resultado nem sempre vem tão rápido. O SUS é um sistema muito grande. Isso. Ainda assim, né? Queria saber o seguinte, você vai lançar esse plano de governo, eu queria saber qual é o teu olhar para a saúde, especificamente com relação a UPAs, tá? E as UBS, né, as Unidades Básicas de Saúde. Fantástica a sua pergunta. Primeiro, porque é uma priorização, inclusive, prevista na nossa legislação federal, né? Educação e saúde são os 2 percentuais que todo município tem que ter o seu investimento. Então, a saúde será uma prioridade, porque, veja, a cidade cresceu, principalmente nos bairros periféricos, e os equipamentos de saúde são basicamente os mesmos. Então, é a mesma coisa você ter uma população de 250 mil habitantes que nós tínhamos e ter hoje quase 400 mil, fora quem vem da região, e ter a mesma quantidade. A UPA não foi entregue. Então, a gente vai fazer o quê? Na saúde, nós vamos construir novos equipamentos, nós temos que ter novos, principalmente de média e alta complexidade. Para quem está assistindo, a gente precisa entender que a saúde se divide em 2 etapas, a saúde, né, a atenção básica e a especializada. Nosso grande problema, vamos dizer, na saúde básica, você vai fazer um exame, você passa 6 meses, por exemplo, para ser atendido. Quando eu vou pensar na especializada, aí é que complica. Por exemplo, crianças com deficiência. Meu amigo, tem criança, por exemplo, com autismo, né, com espectro autista, com Down, passando quase 3 anos para poder ser atendido por um neuropediatra que não tem. Por que não tem? Porque o valor que é pago é baixo. Exames. Você que está me assistindo, pergunte quem faz exame, quem precisa de exame em Caruaru. Então a gente precisa zerar as filas de exames, tá? Ultrassom, contratar, fazer um maior concurso público, não como mídia, mas pagando bem. Para ter profissional de saúde de qualidade, você tem que pagar bem, tem que contratar bem, né? E aí a gente vai ampliar essa construção. Por isso a importância política, você ter esse alinhamento, né? Você vê, apesar de estar num partido que não faz parte do governo Raquel, eu tenho uma relação maravilhosa com a governadora. 1º de janeiro estou lá para dizer, esses são os pacotes de obras que nós precisamos para Caruaru. Isso com o governo federal, com os senadores e senadoras. Então a gente precisa ter isso. E na educação da mesma forma, que aí é a nossa praia principal, né? A gente precisa valorizar, não como discurso. A educação não é feita só com paredes, com escola bonita, mas com pessoas. São pessoas que transformam pessoas. Então, tenho certeza, professores, gestores escolares, profissionais, está aí, muita gente esperando, um cadastro de reserva, a quantidade de gente tá nessa luta. Aí, voltando para a cultura, as comidas gigantes sofrendo, não receberam ainda. Está aqui Miriam sendo perseguida, Iron sendo perseguido, que é a festa da canjica, o maior arrumadinho e tantos outros. Não, quem é da base do governo tem até atenção, mas quem for pensar diferente, a banda aqui, só porque se posiciona, ficou de fora. Então, a saúde, tenha certeza, Marco, que será uma prioridade, até porque o prefeito que não souber investir e não tiver com esse compromisso, incorre em improbidade administrativa. Pré-candidato a prefeito de Caruaru, Armandinho do Solidariedade, o nosso convidado de hoje aqui no Momento Cidade Entrevista, que faz mais uma pausa e volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Preste muita atenção e aumente bem o volume para ouvir os sons do criado. Esse é o som do tear. Aqui, a madeira sendo esculpida. Agora o som das mãos no barro. Do metal sendo trabalhado. Esse é o artesanato que toca a gente. 24ª FENEARTE, de 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos e Brasil Sorridente foram ampliados. E tem mais farmácia popular, com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Governo Federal. Na cidade, 11h49. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Caruaru, Armandinho, do Solidariedade. Esses primeiros blocos a gente falou mais sobre São João, saúde, enfim, outras áreas, cultura. E agora a gente vai falar sobre política, né? Porque a gente está se aproximando das convenções partidárias, nas convenções eleitorais, e Armandinho já marcou a data, 30 de julho. Isso significa que você já tem o nome escolhido para vice. Será um homem, uma mulher, professor, professora, empresário, enfim. E aquelas conversas que você estava tendo com o Michele, não prosperaram, Armandinho? Eu tive a alegria de ser o primeiro pré-candidato a anunciar a convenção. Né? Nós anunciamos há uma semana atrás, há 10 dias. Está prevista para o dia 30 de julho. Né? Quando eu disse... Veja como eu cumpri o passo a passo. Lá atrás, será o partido não vale a pena, Armandinho vem para isso, não sei o quê. Tentado desconstruir de todas as maneiras. E nós seguimos em frente, cumprimos, filiamos, montamos chapas. E Deus meu Deus é um Deus maravilhoso. E a minha família, meus amigos, esse grupo que eu só tenho a agradecer. Vou mencionar o nome deles todos. Veja, eu continuo dialogando com todos, tá? Com Michele, inclusive, que amanhã é o lançamento da sua pré-candidatura, convido a todos. Michele é uma mulher preparada, inteligente e é legítima. Todas as pessoas que querem ser pré-candidatos ou candidatos, nós temos que respeitar essas decisões. Lógico, agora com Michele nós temos uma afinidade muito maior. Né? Já tivemos uma conversa das estaduais, né? Existe um diálogo, mas o que cabe a mim é respeitar. Lógico, essa semana que vem eu vou ter uma conversa com o Michele. Já conversei com o Queiroz, conversei com o Toninho, conversei com o Fernando Rodolfo, com o Lessa, com o Rafier, com todo mundo que faz a política. O único rapaz que não quer conversa é o rapaz aí que disse no ano passado que ganharia no primeiro turno, que estava tudo resolvido e que parece que do ano passado para cá a desidratação política foi gigante. Nós temos um cenário de segundo turno. As pesquisas, inclusive, encomendadas, mostram um cenário de mais de 50% de indecisos, brancos e nulos. É o que está aí as pesquisas mostrando. Então, nós vamos saber quem vai ser o prefeito ou a prefeita de Caruaru. Aí, meu amigo, quando começaram os debates nas rádios, nas TVs, né, nas associações comerciais, e aí a gente foi pra rua, pra gente mostrar quem é quem. Como eu disse, eu fiquei tão feliz quando ele veio aqui, o prefeito disse, eu vou pro debate. Tô lhe aguardando, viu? Armandinho, as pesquisas mostram, né, que tem muitas pessoas indecisas ainda. Você acha que com o passar do São João isso pode mudar ou permanece? Vai mudar porque a cidade tá um caos, a gente tá num cenário de guerra. Você vai aqui nessa estrada de Maniçoba para você ver a situação da quantidade de buracos. As obras que estão sendo feitas, estão sendo entregues, estão acabadas. A cidade só tem buraco, a cidade só tem lixo, mato,
Lógico, vai dizer, não, é porque choveu, o mato cresceu. O mato só cresceu agora, né, esse ano, né, de 3 anos para cá. Meu amigo, o feijão com arroz no prefeito é limpeza urbana, é a zeladoria, né? É você fazer que a saúde funcione, a educação funcione. Só quem é pai e mãe, sabe o que está acontecendo isso? Porque o atual gestor não tem família, filho. Se ele tivesse um filho, uma mãe, 4 horas da manhã esperando para pegar uma senha para ser atendido, ele saberia o que é isso. Se ele tivesse esse entendimento, como eu tenho 3 filhos, eu sei o que é um pai, passar a madrugada dizendo assim, eu preciso custear todas as despesas dos meus filhos. Imagina essas pessoas que moram nas periferias, na zona rural. Tenha sensibilidade com o povo de Caruaru. Pare de pensar em festa, que agora acabou, não tem mais essa boquinha não. Dia 6 você já não pode mais inaugurar nada, nem inaugurou nada, nem vai inaugurar nada grande de referência, não vai deixar marca nenhuma. Porque se o que foi inaugurado é depois do período, ele não pode participar. Então, o que a gente observa é exatamente isso. Uma cidade, Vitória, você falou, onde o povo vai observar quem tem os melhores projetos, quem tem coragem de bater de frente com o sistema. Por que Armandinho fala o que pensa? Porque Armandinho não tem cargo dependente de ninguém. Eu sou concursado do Estado, eu estudei, eu me preparei, eu agradeço a Deus e ao povo de Caruaru, que eu sou bem recebido. Por isso que eu falo o que penso. Estou num partido que me respeita, né? No dia que eu não tiver meu protagonismo, minha autonomia, eu saio. Então é isso que a gente faz com a banda, com a minha vida pessoal. Eu quero ser prefeito para governar pelo povo e para o povo. É a primeira vez que alguém que vem, filho de uma dona de casa, filho de um motorista, de um compositor, que será prefeito de Caruaru. Tudo na vontade do povo de Deus. Deixa começarem os debates. Aí o povo de Caruaru vai dar a maior resposta da história. São 60 anos de mudança. Tenham certeza que na hora certa nós vamos fazer a maior união pelo povo de Caruaru. Armandinho, para a sua convenção, você vai ter a presença, por exemplo, do Paulinho da Força, o presidente nacional do partido, ele viria a Caruaru? Veja, eu vou estar com o Paulinho agora sábado, né? Já tive com o Paulinho em Brasília, já tive o aval de Marília já veio várias vezes em Caruaru. Quando ninguém trouxe ninguém nacional, já tinha trazido, isso faz um ano. Todo mundo sabe da relação que eu tenho com Marília. Tive com Marília agora e com o João Campos lá no São João do Recife. Foram lá, curtiram o nosso show em Recife maravilhoso. Então, assim, veja, a agenda de Paulinho é nacional, né? Se ele puder vir nesse dia, bom. Mas mais importante para a gente é que os nossos pré-candidatos, o povo, Marília, eu vou estar com ele sábado. Né? Se ele conseguir conciliar, maravilha, né? Eu digo sempre brincando, quando eu disse com ele, se você não for, mas você garantir o recurso do fundo eleitoral, ele ficou rindo. É o importante para que a gente possa fazer com que o nosso time esteja na rua. Então, a nossa grande aliança é essa. Quero anunciar aqui que, em primeira mão, como eu falei do PRTB, hoje à noite, o presidente estadual Robson Ouro Preto vem a Caruaru e Tiago Murier assume a presidência do PRTB em Caruaru. Pingo já é presidente do Democracia Cristã e nós estamos do Solidariedade. Então, são 3 partidos. Então, nós hoje estamos em terceiro com o maior número de partidos no nosso grupo político, né? Primeiro está o prefeito, porque tem toda uma marca, né? Segundo, nosso querido Queiroz, também amigo. E terceiro, Armandinho, com 3 partidos, demais com 1 ou 2 partidos. Então, para mim é uma força. Você disse que conversou com todos os pré-candidatos, exceto o prefeito, Rodrigo. De todos que você conversou, qual o mais alinhado às suas ideias, projetos, né, projetos de Armandinho? E outra pergunta, nesse mesmo sentido, é quem completaria mais Armandinho? Você tem um estilo diferente, um estilo peculiar, que com essa pessoa somaria, que você gostaria de formar uma chapa para disputar as eleições de outubro. Quem é mais alinhado e quem completaria mais Armandinho nessa chapa? Veja bem, de todos os nomes que eu citei que são pré-candidatos, qualquer um deles que nós pudermos contar, para mim é uma honra. Sabe por quê? Porque quando eu for prefeito de Caruaru, todos eles estarão comigo. Armandinho vai ser um prefeito que vai governar com todos. O que eu puder trazer de todas as pessoas para governar conosco, nós assim faremos. É isso que um bom político faz. Não se ganha eleição dividindo pessoas. Se ganha eleição unindo pessoas. Por exemplo, imagine você ter ali do seu lado um Zé Queiroz que foi prefeito. É uma honra, né? Ouvir, por exemplo, hoje não está mais na política, mas é o pai da governadora, João Lira Neto, um homem inteligente. Tony Gel, o cara que foi prefeito de Caruaru. Tem que respeitar esse pessoal, né? Então, assim, Lessa, que é um querido amigo, Fernando, que é um amigo, deputado federal, né? Rosa Amorim, que é deputada estadual, não está na disputa, mas é uma deputada, né? Rafier, que é um rapaz que tem uma história. Então, para mim, será uma honra. E Michele, como você citou, que é uma advogada, uma militante que tem uma história de vida social igual a minha.
vem das periferias. Então, quem puder estar conosco, e lógico, nós temos vários outros nomes também que podem compor conosco, mas nós só anunciaremos quem será o nosso vice no dia 30 de julho ou no ato da convenção, porque nós dependemos dos locais, né? Nós fizemos algumas reservas, Caruaru tem uma dificuldade de espaço para comportar essas questões, mas a gente está muito bem desenhado, muito bem encaminhado. Se aqui não tivesse segundo turno, não tivesse televisão, aí o cenário era diferente. Mas... Olha, tem chance de você desistir e apoiar Zé Queiroz ainda mais para frente? Da sua candidatura? Explique melhor a sua pergunta, eu não entendi. Tem chance de você desistir da sua candidatura e compor com o Zé Queiroz? Veja, eu aprendi que, diferente de alguns políticos que desdenham dos outros, eu aprendi a ter respeito. Antes de eu viajar, eu tive uma reunião com Queiroz, conversei com Queiroz sobre projetos, sobre ideias. Quando eu converso com esses atores da política, esses players da política, eu não discuto com eles, eu discuto ideias, o que é que a gente está pensando para a cidade, mostrando as problemáticas, porque nós fazemos parte de uma oposição. Agora, veja, na política tudo é possível. Inclusive nada, né? Isso inclusive é poético, né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, mas veja, o projeto, Armandinho não representa Armandinho. Armandinho representa o partido Solidariedade, que hoje a cidade que tem o maior capital político de todas as disputas é Caruaru, que tem televisão, que tem segundo turno. Então, eu sou um missionário do meu partido. Então, o projeto do partido é a disputa aqui. Eu tenho uma responsabilidade com todos os meus pré-candidatos e pré-candidatas, que eu não posso ser irresponsável com eles, de abandoná-los, porque aqui está cada sonho deles, né? Então, a gente montou um trabalho sério. Então, tudo pode acontecer. Agora, veja, até lá, a gente tem que construir o nosso projeto. Eles constroem os deles e nós construímos o nosso. Então, tem muito tempo pela frente. A Armandinha é pré-candidata a prefeito, está muito definido, né? Tem convenção prevista, nosso grupo está organizado. Então, é construir o tempo. Porque pesquisa, Vitória, é um retrato do hoje. Vamos ver como é que está a pesquisa faltando 15 dias para as eleições? Aí é outra história. Grava esse vídeo aí, lá na frente a gente reprisa. O Josinaldo, né, manda uma mensagem aqui, ouvinte nosso, e ele diz o seguinte: bom dia a todos. Queria saber o seguinte, por que o governo do estado não colocou a Flor de Mandacaru na grade do festival Pernambuco é Meu País? Porque você acabou de dizer que tem uma boa relação com a governadora e tudo mais. Então, queria saber por que isso não ocorreu. Um abraço, estou sempre na escuta, é o Josinaldo. Não, nós trabalhamos pelo governo do estado. Ó, por exemplo, nós tocamos em Arco Verde, foi pelo governo do estado. Nós tocamos em Saloá, foi pelo governo do estado. Nós trabalhamos pelo governo. Esse festival é outro festival. Você se inscreve se quiser. Vocês se inscreveram? Não. A gente tem, graças a Deus, tem show ainda em Minas Gerais, em Águas Vermelhas, tem show no Brasil todo. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Nós temos uma relação maravilhosa com o governo do estado. Veja, relação institucional, CNPJ, banda Fulano Mandacaru e o governo. Mandar um abraço lá para Carla Pereira, que é a da Cultura, a Cacau de Paula, né? Fúvio, que tá lá, Rubem Júnior. Veja, uma coisa, eu aprendi, rapaz, lidar com isso muito tranquilamente. Veja, às vezes a gente não está no mesmo projeto político. Mas tem respeito, né? Até porque o governo entrou agora e a Fulô tem 23 anos de carreira. Daqui a pouco o governo passa e a Fulô continua também trabalhando, né? Aproveitando para falar do Festival Pernambuco Meu País, que inicia, né, dia 12 de julho em Taquaritinga do Norte e se encerra em setembro, enfim. Várias cidades, Caruaru está inclusa como cidade no festival. Como é que você avalia esse novo festival? Teve um ruído aí com Garanhuns, enfim, Garanhuns ficou de fora. Como é que você avalia o festival novo aí de Pernambuco? Eu sou a favor de que toda política cultural que venha para movimentar a economia e o turismo, eu acho fantástico. Agora, essa questão política partidária de Sivaldo com Raquel, eles é que tem que resolver, né? Eu não tenho nada a ver com essa questão. Eu espero que ela, como governadora, não deixe faltar recursos para Garanhuns, que é a cidade, inclusive, onde meu pai mora lá, minha família vem daquele local lá, a namorada de pinga de Garanhuns. Então, a gente tem uma relação muito bonita com Garanhuns, né? Fui bem votado em Garanhuns também como deputado. Então, assim, eu acho que esses festivais, nós precisaríamos ter ainda mais festivais, não só financiados pelo governo estadual, mas também pelo governo federal e pelos municípios. Eu sou a favor dos festivais. Olha, em relação aos debates, você acha que o prefeito vai comparecer ou ele vai adotar a estratégia parecida com a de Marília, que não foi aos debates no primeiro turno? Ele disse aqui o quê? Que iria. Não pipoque, não. Eu desafiei ele todas as vezes. Eu quero olhar para o gigante, né, assim que ele se intitula, né? Eu sou Armandinho, né? E aí a gente vai debater ideias. Fique tranquilo, não fique nervoso, não.
fique tranquilo, nós vamos debater projetos e ideias. Eu vou perguntar e você vai respondendo. Então, o bom do debate é isso, né? Réplica, tréplica. Então, eu espero que ele não corra dos debates, que ele participe dos debates, para que a gente mostre a capacidade de liderança e de gestão e de oratória que ele tem, de inteligência emocional, né? Eu quero olhar para o prefeito, se tem uma coisa, Vitória, que eu estou esperando, eu acho que eu não estava tão motivado para ganhar o Superstar como eu estou para disputar essa eleição. Pense num cara que acorda todo dia sonhando com esses debates, sou eu. Então, se prepare para que a gente possa levar Caruaru para o lugar que ela merece, do desenvolvimento, da alegria, do respeito ao cidadão, né? É isso que eu quero trazer para Caruaru. É um prefeito que tem coragem. Eu falo firme na hora de falar firme, mas trago amor, respeito e capacidade técnica, porque foi isso que me preparei. Então, Caruaru, onde eu chego, eu fico muito feliz onde chegar a ser bem recebido. Mandem, vamos tirar uma foto, porque é um misto do artista, né? Do político, do professor. Então, obrigado, Caruaru, por tudo. E na hora certa, nos debates, vocês vão fazer a melhor escolha. Armandinho, você se coloca, né, como pré-candidato e diz que vai estar eleito, né, no ano que vem como prefeito. Não, quem está dizendo é você. Eu espero estar. Você espera estar eleito em janeiro de 2025 como prefeito de Caruaru. E você citou que conversa muito bem com Rafier, Lessa, Zé Queiroz, Michele, enfim. Num eventual governo de Armandinho, Rafier, Lessa, Zé Queiroz, Michele e outros nomes teriam espaço num secretariado de Armandinho? Veja, primeira coisa que a gente tem que fazer é construir um núcleo político. Essas pessoas que pensam Caruaru, elas têm... Veja, o que é que a gente busca na vida? As convergências. Lógico, sempre vai ter divergência. Ah, porque Fernando Rodolfo é do bolsonarismo. Ah, porque esse aqui é da extrema esquerda. Esse aqui é mais... Veja, eu discuto política pública, discuto pauta, projeto. É tanto que eu sou de um partido de centro-esquerda e tenho 2 partidos de direita comigo, o PRTB e o Democracia Cristã. O PRTB, por exemplo, o Pablo Massal, que está em ascensão em São Paulo. É o partido que está com a gente. Então eu discuto, até porque eu não posso governar só para quem pensa de um jeito. Eu tenho que governar para a cidade inteira. Então, veja, quando ao assumir a prefeitura, eu quero conversar com esse grupo, inclusive no segundo turno, né? Antes disso, né? Para que a gente possa estabelecer essa capacidade de governabilidade. Se eu puder ter um Rafier, um Lessa, um Zé Queiroz, um Fernando Rodolfo e tantos outros nomes bons que nós temos aqui, né, governando junto conosco, para mim será uma honra. Eu quero ser o prefeito lembrado assim, até porque isso aqui é um estágio na minha vida. Eu não quero ser político partidário a vida toda. Eu estarei na política sim, discutindo. No momento que Caruaru chegar no patamar que as pessoas precisam, principalmente os que mais sofrem, aí sim chega a hora de eu passar a bola e aí continuar no que eu amo, que é a banda Flor do Mandacaru. Veja, vou ter que deixar a banda para governar Caruaru. É uma decisão muito difícil. Inclusive, financeiramente, não vale a pena, se for pensar assim. Mas eu tenho certeza que, para meus filhos, para minha família e para o povo na minha cidade, eu quero ser lembrado como um cara que saiu da periferia, mas que trouxe dignidade, que teve coragem de ser o primeiro sanfoneiro, um professor, filho de gente humilde, que bateu de frente, que não teve medo, que está arriscando sua própria vida, mas não tem medo, porque tem um Deus maravilhoso, um Deus que me blinda, que Deus que me dá sabedoria e, ao mesmo tempo, a humildade de seguir em frente, trabalhando por esse povo que me deu tudo. Tudo que eu tenho, eu devo a vocês, o povo de Caruaru. Olha, pensar então o seguinte, você falou que vai ter contato, diálogo, abrir diálogo com várias frentes, e aí eu fico pensando, por exemplo, na Câmara de Vereadores. 2 perguntas. Primeiro, qual a projeção que você faz dos partidos do seu entorno de vitória, né, na Câmara? Quantas cadeiras? Segundo, ainda que você me diga que o número é alto, não vai ser maioria. Né? Isso aí a gente já sabe, não vai ser maioria em relação ao seguinte, dificilmente dessas chapas vão sair 12 vitórias. Então, sendo bem claro, significa que você vai ter que governar no primeiro momento, talvez com minoria. Será? A questão é, como você projeta isso, né? Quantas cadeiras você acha que o seu grupo faz? E como seria você governar esse diálogo com a Câmara de Vereadores, que seria eleita, em tese, a maioria deles nas outras chapas? Perfeito. No Solidariedade, nossa meta é eleger, como todos sabem, 2 vereadores. Dependendo do resultado individual deles, podemos até ter um terceiro pela média, mas a gente não mente. E aqui o grupo, quem faz as contas são eles mesmos. No Democracia Cristã, nós temos como meta poder eleger um, porque foi uma chapa que a gente montou, você lembra, faltando um dia,
né? Então, essa é a realidade. Então, a gente tem como meta poder eleger um pelo Democracia Cristã e 2 pelo Solidariedade. E aí você conhece aquela frase histórica, né? Rei morto, rei posto, né? Quando você muda a gestão, você vai sentar. Então, eu tenho certeza que os futuros eleitos e eleitas vereadores e vereadoras, né, no dia... ali um período antes da posse, né, que a gente tem a diplomação, né, entre a diplomação e a posse, né, que normalmente é entre novembro, dezembro, janeiro, eu quero sentar com todos os eleitos e outra com os suplentes, porque também são lideranças importantes, né, para a gente construir. Eu tenho certeza que com essa capacidade de dialogar, eles vão entender que não faz sentido governar contra o povo. Nós vamos governar com o povo, para o povo. Então, tenha certeza que, Armandinho, você que é vereador, que se for reeleito, parabéns, vamos trabalhar juntos, e os nossos que estão chegando de renovação, que é o que eu defendo, vamos arregaçar as bandas. Então, nós vamos ter uma cidade onde a Câmara, onde o Legislativo e o Executivo andam de mãos juntas, o Judiciário, né, os movimentos. Outra coisa, tem que fortalecer os movimentos sociais, associações, sindicatos. Imagina que Eduardo Mendonça, presidente do SISMUC, Sindicato de Servidores Municipais, nunca foi atendido pelo prefeito, rapaz. Um sindicato tem 30 anos, só Eduardo, à frente do processo. É um desrespeito, mas nós governaremos com as classes. Lógico, vai ter conflito, vai ter problema. Claro, é gestão pública. Mas o que é que tem que ser? Tem que ter? Sentar, negociar, dialogar. Então, eu tenho certeza que nós faremos um governo com capacidade técnica, mas com vocação política. Nosso tempo está quase se encerrando. Uma rápida pergunta para encerrar da minha parte. Eu tenho os colegas professor Marco e também Vitória. Armandinho eleito. Latino, que é amigo de Armandinho, toca no Luiz Gonzaga, no Polo Luiz Gonzaga ou no Polo Azulão? Veja, primeiro tem que cumprir o edital, né? Não tem um edital? Latino vai se inscrever, como a Armandinho se inscreveu no edital, como todos os outros, né? Essa questão do edital é o seguinte, vamos ouvir a população. É porque só apresenta a pesquisa depois que termina o São João, né? Era importante fazer uma pesquisa para entender o que é que o povo quer antes do São João. Aí seria bem interessante. E aí a gente vai poder mesclar. Eu quero aqui mandar um abraço ao Sargento Eloy, Felipe Santos, Neilton, André, Clóvis, Miriam, André Romero, Fábio, Matheus, Tustão, Irão da Canjica, meu irmão Pingo Barro, meu irmão Tiago Murier, Luiz, Sandra, Renato da Água, Monteiro, Neilton Ubi, todos os outros que não estão aqui, mas que estão ouvindo a gente. Tenho certeza que essa questão do Latino que você citou é um grande artista, né? Se puder vir compor a programação, se for uma vontade popular, como outros, né? Mas eu quero aqui, aproveitando os minutos finais, agradecer a você, professor Marco Aurélio, a sua amizade, a sua capacidade. André Santiago, muito obrigado. Vitória, querida, parabéns também. Você é a mulher que representa muitas mulheres da imprensa caruaruense, né? Toda a técnica, toda a Rádio Cidade. Obrigado ao meu grupo, obrigado ao povo de Caruaru. Gratidão pelo carinho, gratidão pelas palavras, gratidão por esse movimento que nós começamos e vocês estão dando continuidade, de fiscalizar, de cobrar o problema do seu bairro. Nós não podemos nos silenciar. Nós vamos lutar pela melhoria do povo de Caruaru. Eu sou Armandinho, aquele cara que começou há 23 anos com a Flor do Mandacaru, que leva e eleva o nome de Caruaru, alguém que começou a estudar, né, escola pública, mas hoje que é um doutor, um pós-doutor em educação em universidade pública, servidor concursado há 14 anos no estado de Pernambuco, que se preparou, se formou no Renova BR, a maior escola de formação de lideranças políticas do Brasil, e que será, em nome de Jesus, e se for da vontade do povo, o primeiro prefeito sanfoneiro da capital do forró, que vai despachar de chapéu de couro e junto com você. Vamos juntos subir a rampa do Palácio Jaime Nejaim com quem precisa, que é a população das periferias, da zona rural. Vamos em frente. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado, Armandinho, pré-candidato a prefeito de Caruaru pelo Solidariedade. Então, reiterou aí o dia 30 de julho, né? O evento dele, a convenção partidária, convenção eleitoral. Vitória Oliveira. Agradecer a Armandinho pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire. Olha, muita gente, né, veio participando da entrevista. A gente agradece a presença de todos e é interessante, né? Armandinho é o primeiro a anunciar a convenção, né, que será dia 30 de julho. Ainda tem candidatos que não anunciaram, tem outros que o próprio prefeito Toninho Rodrigues anunciaram para o mesmo dia, o domingo, dia 4. Então vai ser uma semana, uma temporada entre o dia 20 e o dia 5 de agosto, 20 de julho. E 5 de agosto, muito intensa para quem cobre política. E é o guerreou, né? Depois da convenção a gente pode dizer guerreou, né? E aí daí a gente já sabe que lançou-se. E aí o povo também vai começar a entrar nesse jogo de entender a política, porque é quando as eleições se aproximam, as pessoas ficam mais animadas. Agradecer a todos aqui presentes, né?
pedir que continuem sintonizados aqui na Rádio Cidade 99.7. Vem aí mais informações e depois músicas para relaxar.